Daniel Souza, no meio dessa bagunça toda, o Petit Jornal vai ter que falar sobre eleições na Groenlândia, cara. Eu nunca imaginei que realmente eleições na Groenlândia iam me chamar a atenção. A Groenlândia, só para lembrar, gente, é um território autônomo da Dinamarca que tem 56 mil pessoas. Nós tivemos eleições ontem, Daniel, e 28 mil pessoas votaram, né? Então, um colégio eleitoral muito Tem, pequeno. tem condomínios no Rio de Janeiro que tem 56 mil pessoas. Queria apenas deixar Eu, eu, isso. tava, eu tava fazendo a conta aqui, Daniel Souza, e vi que, por exemplo, o partido que ganhou a eleição, que é o Partido Democrático, ou o Partido dos Democratas, que defende a independência gradual, então fala assim, pô, a independência tem que acontecer daqui a um tempo e tal, conseguiu 29,9% dos votos. Daniel Souza, vai ter mais gente ouvindo esse nosso episódio aqui do que pessoas que votaram no partido que ganhou as eleições na Groenlândia. Então a gente está falando sobre 29,9% dos votos para o Partido Democrata, ou seja, a oposição, Daniel, venceu o pleito, né? Então vai conseguir maioria no parlamento. O parlamento, Daniel, tem 31 cadeiras. 31, Daniel. É pouca gente, é pouca cadeira, 31 cadeiras. E o partido que ficou em segundo lugar, que foi o partido Nalera, é o partido que defende a independência imediata. Ele ficou com 24,5% dos votos. Então você vê que a diferença não é tão grande assim, né? 29,9% para o partido que venceu e que defende uma independência mais gradual, uma coisa mais. Tem que acontecer. Aliás, todos os 6 partidos que disputaram a eleição de forma competitiva defendem a independência. Nenhum deles é contra a independência, não tem nenhum que queira permanecer no longo prazo atrelado à Dinamarca, mas o partido que ficou em segundo lugar, ele defende independência imediata, tem que ser agora, vamos embora, é igual tirar o band-aid. A Groenlândia, né, a gente estava falando sobre o tamanho da Groenlândia, a Groenlândia é um país que tem o tamanho do México, né, em termos de área, e tem a população de Cachoeira de Macacu, no interior do Rio de Janeiro, né, 56 mil pessoas, né, só para a gente ter uma noção aqui do descompasso. E uma coisa importante, né, por isso que naturalmente falar sobre a Groenlândia se torna importante nessa eleição, é porque as pesquisas vêm mostrando que o medo dos Estados Unidos está aumentando. Tem cada vez mais gente que está preocupada. Assim. As ideias do Trump não são bem vistas na Groenlândia, o negócio de tomar a Groenlândia. Uma parcela ínfima da população vê isso com bons olhos, a ponto, Daniel, de você ter cada vez mais uma certa hesitação com relação a quando que a independência deveria acontecer. Existe uma certa divisão sobre se ela tem que acontecer agora ou depois, mas tem cada vez mais gente dizendo que, olha, é melhor deixar um pouquinho mais para frente, porque a Dinamarca vai garantir uma certa segurança econômica, uma segurança social, a gente vai estar um pouco mais protegido, não integralmente, claro, mas um pouco mais protegido, fazendo parte da Dinamarca, que é integrante da OTAN. E existe uma preocupação grande também com relação a grana, né, Daniel? Então a Dinamarca ainda controla a política externa da Groenlândia, defesa, moeda, além de fornecer cerca de US$ 1 bilhão por ano para sustentar a economia local. Então, o que muita gente na Groenlândia diz é: olha, a gente tem que ser independente, mas primeiro a gente tem que imaginar como é que faz aí se cortar US$ 1 bilhão por ano para um território que tem 56 mil pessoas, Daniel. É muito dinheiro quando você fala sobre um grupo muito pequeno. A expectativa da Groenlândia recai principalmente sobre a exploração de riquezas minerais. E, claro, a Groenlândia tem muita riqueza mineral, mas, Daniel, é muito caro. O investimento que você tem que fazer para começar a ter resultado é muito alto. Então, a avaliação que a Groenlândia faz, que a população da Groenlândia faz, é muito difícil você pensar numa independência imediata, tendo que ter resultado econômico de exploração de recursos minerais no curto prazo, sem ter grana para fazer esse investimento. Ah, mas tem gente que quer fazer esse investimento e ir lá para fazer isso dar resultado. Tem, são os Estados Unidos que querem ficar com o território inteiro. Será que a gente está disposto a fazer essa escolha? Então, essa eleição que aconteceu na Groenlândia, Daniel, ela denota exatamente essa hesitação, que era algo muito mais simples pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás olha, a gente tem que ter um plano de médio prazo, a gente tem que imaginar quando é que a gente consegue fazer esse investimento, vai conseguir parceiros. A China, por exemplo, tem alguns investimentos na Groenlândia, mas é uma coisa um pouco mais gradual, e lá na frente a gente faz a independência. Só que nesse momento, essa ideia de se tornar independente da Dinamarca é um consenso, todo mundo concorda, mas o quando está sendo reavaliado, porque ali do lado você tem os Estados Unidos de olho na Groenlândia de uma forma que até pouco tempo atrás não estava, Daniel.
E essa questão também da dependência do orçamento da Groenlândia em relação à Dinamarca, quer dizer, aproximadamente metade do orçamento dessa região autônoma praticamente metade, acaba sendo composta justamente por recursos que vêm da Dinamarca, e essa transição acaba não sendo tão simples assim, e fica aquela percepção que, olha, se a gente ficar independente, talvez os Estados Unidos partam para cima da gente, e não é o melhor momento para falar sobre isso, por mais que nós queiramos que em algum momento a independência ocorra.